Pai, queremos ser teus discípulos. Queremos fazer a tua vontade e ter consciência do que é fazer a tua vontade, do que isso implica nas nossas vidas. Nós saímos da nossa casa hoje, Pai, e viemos aqui porque a gente entende o tamanho da nossa necessidade de Ti. Porque, como comunidade, a gente sabe que precisa um do outro, a gente precisa se encontrar para Te buscar juntos. E quando a gente vem aqui, a gente coloca a nossa expectativa em Ti, porque a gente quer Te ouvir. E o Senhor falou tanto já com a gente hoje. O Senhor já falou tanto com a gente hoje. Muito obrigado. E a gente pede um pouquinho mais de graça. A gente quer continuar Te ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Pela Tua graça e pelo Teu amor. E pela Tua obra redentora. Em nome de Jesus, amém. Ufa, né? Como é que tá o coração aí? Hoje foi teste para cardíaco, né? Hein? Bom dia mais uma vez para todos e todas. Hoje nós começamos uma nova série. Cadê a... cheque em branco. A conta está paga. E a gente, na nossa dinâmica da nossa vida, é difícil quem não tem uma dívidazinha, né? Uns estão no Serasa, outros não, né? Melhor que não estejam. Mas quem que não tem uma dívida, né? Zinha, pelo menos? Eu tinha um chefe que ele dizia assim para mim, ele dizia porque ele não é mais meu chefe, mas ele está vivo ainda. E ele dizia assim para mim, não, Paulo, vendedor bom é vendedor que tem boleto para pagar. Aí eu, como assim, chefe? Ele porque tu compra um carro bacana, porque tem que chegar lá na empresa, né, impressionando, e vai vir aquele boleto lá, ó, dessa grossura. O carnê, né? O carnê. E aí ele dizia, meu irmão, tu sabe que se tu não vender e bater a meta, tu não paga o carnê. Então, vendedor bom é o que tem os carnezão, ó, grande. Aí eu dizia para ele, chefe, só está dizendo, né? Não ia dizer para o cara aqui não, né? Eu prefiro não. E a dinâmica da nossa vida, na dinâmica da nossa vida, a gente convive com isso. Eu lembro... e jamais vou esquecer, eu tive uma experiência bem marcante para mim, que agora me fugiu o ano, mas eu me aventurei em ser empresário, acho que foi a primeira vez, e eu eu e mais dois, né, dois amigos da escola, amigo de infância, falei, não tem como dar errado. E aí a gente abriu uma empresa, alguns aqui conhecem, né, me conheciam já dessa época, e a empresa prosperou, o negócio estava bem, cara, estava encaminhando, e eu era vendedor em um lugar, né? E aí, lá pelas tantas, eu, vou sair, vou pedir demissão, e a gente vai tocar isso, vamos expandir, vamos para o não sei o que, Brasil todo. E aí, lá pelas tantas, eu pedi demissão do meu trabalho. Acreditava no meu sonho, acreditava que aquilo ia dar certo. E eu pedi demissão. E aí, quando eu pedi demissão, depois de 2 semanas, o que aconteceu? Eu briguei com meus sócios.
E a gente não se entendeu mais. Não se entendeu ao ponto do cara que eu amava, e o cara mandou o advogado dele me ligar. Eu digo, pô, como e tal? E vocês imaginam o nível do negócio que foi, né? Para resumir, no começo do negócio, quando a gente ainda era hermano, em homenagem ao São Gideão, quando a gente ainda era hermano, como a gente ainda estava no processo de abertura da empresa e tal, mas fazendo as coisas, algumas máquinas, a gente, quando eu olho até para o meu irmão, me dá até vergonha que ele falava, rapaz, não... E aí agora eu não vou mais olhar para cá, que aí senão eu olho para ele. E aí quando eu fui comprar as máquinas, aí o que a gente fez? Comprou no meu nome, no meu CPFzinho, que estava limpinho, tadinho, né? Aí compramos as coisas e tal. Nesse momento que a gente desfez o negócio, nesses termos que vocês ouviram aí, com o advogado que estava me ligando, o que aconteceu? A dívida do meu CPF, vocês acham que alguém se preocupou comigo na hora de desfazer o negócio? Eu fiquei com uma dívida de mais ou menos uns 250, 280 mil reais. E aí eu falei para a Andresa, a minha companheira de vida de sempre, e eu falei assim, amor, é o seguinte, hoje eu estou dormindo empresário, e amanhã eu estou acordando desempregado, e com uma dívida de 250, 200 e tantos mil reais. Não fali, porque a empresa continuou. E aí, estou acordando desempregado com uma dívida de 270 mil reais. Aí eu disse, uau! Eu olhei para aquilo e disse, isso é uma dívida impagável. Isso é uma dívida impagável. Um cara desempregado. Falei, cara, e aí voltei para pedir emprego. Comecei a pedir emprego de novo e tal. E foi interessante porque quando eu arranjei um outro emprego, o cara ainda falou assim para mim, Darcila, olha, a gente vai te contratar, mas, bicho, não pode contratar quando está com o nome no Serasa. E aí a gente vai porque a gente gostou e tal, eu acho que vai dar certo, então, mas, ó, tive que pedir liberação lá do diretor e tal. Aí eu disse, que bom. Obrigado. E eu fui contratado. Mas vocês, para quem não sabe, eu estava no Serasa e tinha um monte de protesto. Depois de 5 anos saiu o nome do Serasa. E aí só que o protesto não sai nunca. Então, tipo, na época eu tinha um salário assim, era 6 mil, e os protestos eram 8, 12. Aí eu falei, bicho, impossível pagar isso, não tem como, porque o valor do título protestado, que nunca ia sair do meu nome, era maior do que o que eu ganhava. E eu olhei para aquilo e eu disse, essa é uma dívida impagável. E a graça de Deus, mais uma vez, me alcançou, e a gente conseguiu pagar. É óbvio que não paguei aquela dívida toda, porque a dívida vai ficando velha, os caras começam a aceitar a negociação, que vocês já sabem. Mas aí, hoje, graças a Deus, paguei, não estou mais no Serasa, nem tem nenhum protesto. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas foi uma jornada difícil, foi uma jornada que me trouxe angústia, Éden, porque tu ganha X e tu tem uma dívida 3X. Então, não tinha como pagar. Não tinha como pagar. E a dinâmica da nossa vida, essas coisas acontecem mais do que a gente imagina. Quando acontece todo dia, quando você tem uma vida estável e, de repente, você tem as suas compras normal no seu cartão de crédito ou o boleto do seu carro, e aí você fica desempregado, então você não era um devedor, você tinha alguns compromissos, mas aí você começa a ser um devedor, e aí você vai olhando para aquilo e vai ficando impagável. Você não tem saída, é como se você tivesse encurralado num canto. Era assim que eu me sentia, encurralado com aquela dívida, e eu só via os 250 mil, e eu dizia, eu sou um pobre proletariado, como é que eu vou pagar isso? Eu não vou pagar isso nunca. Então eu me sentia encurralado todo dia, e aquilo me gerava uma angústia, me gerava um desespero, e eu convivia com aquilo, e muitos de nós
Passamos por isso. Eu não recebi um cheque em branco e paguei aquela dívida. Mas quando a gente olha e quando a gente para pensar na nossa história humana, na história da nossa existência, nós, seres humanos, lá em Adão, quando o pecado é cometido, quando Adão diz assim, olha Deus, eu não preciso de ti para viver, quando Adão diz, a gente não precisa, nós queremos a nossa independência, nesse momento, todos nós aqui, porque somos descendentes de Adão, contraímos uma dívida impagável. Porque a minha de 250 mil, e se você me perguntar como eu paguei, eu também não vou saber te dizer, foi por a graça. A gente contraiu uma dívida maior que a do Paulo Gilson, muito maior. Uma dívida impagável de verdade, porque a minha até já está paga. A gente, lá em Adão, contraiu uma dívida impagável de verdade, Tosta. Um negócio impagável. Sabe por que era impagável? Porque quando a lei judaica é estabelecida lá em Moisés e eles começam a viver a lei, ela tinha como função apontar o pecado. Essa é a função da lei. É te mostrar, é você, olhar para a lei e dizer assim, no way, não tem como, é impossível, não tem o que fazer. Você se olha e olha para a lei, não vai chegar nunca. E aí, por isso é que ela é impagável. Porque quando a gente olha para a lei, só tem um jeito de pagar. É com morte. Morte de cruz, mas a morte de quem? Então eu vou morrer pelos meus pecados. Não vai resolver. Por isso que Deus não deixou a gente morrer pelos nossos pecados, porque não resolveria. Eu morrer pelos meus pecados não resolve o problema, porque eu sou pecador. Faz parte de quem eu sou. Então, precisava que alguém sem pecado morresse. Para que a dívida fosse paga. Para que o cheque em branco chegasse. E para que hoje a gente chegasse aqui. Bom dia, tem uma série. A conta está paga. Alguém tem que pagar a conta. Alguém teve que pagar. Alguém assinou o cheque em branco e ele teve fundo. E esse alguém não sou eu, nem é você, e nem o nosso querido amigo pastor Gideão, que faz um trabalho lindo lá. Ele também não tem cacife para pagar essa conta. E aí Jesus, ele nasce nesse contexto judaico. Jesus, quando vem a plenitude dos tempos, lembra desse versículo? Quando vem a plenitude dos tempos e Jesus vem na forma humana, Jesus nasce sob mesmo. Ele nasce, ele se submete a esse contexto da lei, que apontava para a gente como pecador. Só que nele não havia pecado. E como nele não havia pecado, ele transitava por essa lei de forma diferente e foi caminhando e ressignificando essa lei. Mas a Bíblia, ela é clara quando fala para a gente sobre a obra redentora de Cristo, sobre mesmo Jesus nascendo nesse contexto onde a lei ainda governava, aonde nós estávamos mortos e aonde nós não tínhamos esperança, porque a dívida é impagável. Jesus chega nesse contexto e aí Deus agora se materializa, vem entre nós e diz assim, ó, abra sua Bíblia lá em Colossenses 2, verso 13.
Colossenses 2:13. Uau! Diz assim. Colossenses. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Então, nós aqui tínhamos um veredito, nós tínhamos um destino, nós tínhamos um caminho, que era o caminho da morte. Porque nós herdamos essa dívida. Sabe aquele termo de confissão de dívida, quando você vai renegociar o limite especial da sua conta e você vai lá no banco e o gerente faz você assinar um termo de confissão de dívida? Pois é, a gente assinou essa parada lá em Adão. Então, quando a gente estava morto nos nossos pecados, a gente tinha uma dívida de morte. E aí, aqui Paulo está dizendo, ó, mesmo quando vocês estavam mortos em pecado, nos pecados de vocês, Deus os vivificou com Cristo. Cristo. Ele nos perdoou as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Eu e você, por causa de quem nós somos, nós tínhamos uma dívida e nós tínhamos assim, ó, não tem jeito, o destino da sua vida é a morte. Morte eterna, tá? Ele aqui não está falando da morte desse corpo, não. Está falando da morte eterna. Mas aí Jesus cancela essa escrita de dívida. Ele cancela a dívida. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E aí, depois da obra redentora de Cristo, quando ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia, a nossa dívida foi cancelada. A nossa dívida ela é cancelada. Em Cristo Jesus, nós somos livres daquela dívida impagável que nós tínhamos. Ela deixa de existir. Ela deixa de existir por causa da obra redentora de Cristo. Esse é o cheque em branco. Esse é o cheque em branco que Jesus deu para nós. E uma coisa que a gente precisa elaborar melhor, nós aqui, porque no contexto que a gente vive hoje, às vezes a gente deixa isso passar. Olha aqui para mim, e isso é muito importante. Nós, mesmo cristãos, a gente é muito bom na comemoração e no sentido no Natal. E os nossos corações se amolecem, e isso é muito bom. E a gente, na nossa jornada de vida, nós não somos tão bons em reconhecer o peso da obra redentora de Cristo. E eu não sei se, por causa da nossa tradição cristã, que a gente tentou se distanciar um pouco dos nossos irmãos católicos, que fazem esse período pré-Páscoa melhor que nós, e a gente não dá o peso que essa obra da morte de Jesus na cruz teve. E quando a gente lê esse texto, ou quando a gente fala da cruz, ou quando a gente fala dessa obra redentora de Cristo, a gente fala como se estivesse falando de qualquer outra coisa normal. E eu acho que a gente poucas vezes para pensar no que aconteceu naquele momento, onde Jesus estava naquela cruz, no que aconteceu, no que a gente não vê, o que aconteceu no universo, o que aconteceu no cosmos, naquela hora que Jesus
pega todos os nossos pecados, Ele pega todos os pecados do mundo, daqueles que acreditam nele, daqueles que não acreditam nele, e os expõe na cruz, e nos dá liberdade, e nos dá vida. E nós temos dificuldade em reconhecer esse momento, nós temos dificuldade de entender, de reconhecer o peso da obra redentora de Cristo, do que isso significa para nós que nos dizemos cristãos. O que significa essa obra redentora? Nós estamos aqui hoje, olha para mim, nós estamos aqui hoje diante da mesa da comunhão de Cristo, por causa da obra redentora dele, pelo que ele fez na cruz por nós. Pelo que ele fez na cruz por nós. E a gente passa por isso batido. E a gente diminui, a gente tira o peso do que é esse período, do que significa a Páscoa no dia 21. Dessa obra redentora. Nós só temos vida, nós só olhamos para isso que o pastor Gideão apresentou hoje, a gente vai lá com ele, por causa da obra redentora de Cristo. Porque em Cristo Jesus, Deus inaugurou uma nova humanidade. Aquela humanidade que existia, Ele inaugura em nós, Ele inaugura a partir de Cristo, que é o primogênito, como a Bíblia diz, uma nova espécie que agora vive na graça, que agora olha para o venezuelano e consegue amar e acolher. Porque nós, naturalmente, isso não é natural. Isso não é natural. Isso é obra, isso faz parte, isso é a consequência da obra redentora de Cristo na cruz. Isso faz sentido para você ou só faz sentido para mim? Eu queria que isso fizesse sentido para você, como isso faz sentido para mim, como isso remexe a minha entranha, como isso bagunçou a minha semana, de que eu e os meus irmãos, não todos, mas alguns de nós, passamos por esse período pré-Páscoa como se ele não existisse, e esse período da Páscoa, que é onde a gente para e comemora o Cristo ressurreto, como... eu vou no aniversário ali do meu brother. Não! Não! Porque nesse evento da obra redentora de Cristo, o universo foi remexido, o cosmo foi remexido de tal forma onde um mundo onde o diabo tinha o poder, a morte tinha o poder, na cruz o poder da morte acabou. E hoje nós temos vida, vida em Cristo Jesus. Através da obra redentora de Cristo. E a gente tira o peso disso para a nossa existência. E quando a gente caminha, e muitas vezes na nossa existência, quando a gente se encontra com a cruz, como a gente não entende o peso que ela tem, eu mudo hábitos, mudo quem eu sou por fora, e esqueço que esse encontro com a cruz demanda também mudança de caráter. E aí eu olho para mim e muitas vezes mudo por fora. Eu não ia para a igreja, agora eu vou. Eu não lia a Bíblia, agora eu leio. Eu não isso, agora eu aquilo. E isso é ok. Eu espero que você ore e vá na tal e leia a Bíblia. Ok. Mas na tua jornada, na tua caminhada com Cristo, se você realmente entende que ir do ponto A para o ponto B, você vai numa caminhada crescente com Jesus, vai ter uma hora que você vai largar o leitinho espiritual, como está na Bíblia, e você vai começar a comer uma carne. Esse comer carne implica em mudanças estruturais em você e em mim.
Mudança de vida real é mudança de caráter, porque o conceito de caráter é o conjunto dos nossos vícios e virtudes, e é como você se comporta. A psicologia usa como sinônimo para caráter personalidade. Então, sabe a mudança, sabe aquele traço de personalidade que eu tenho e que você tem, e que você sabe que precisa submeter isso ao senhorio de Cristo? Esse seu encontro com a cruz precisa também trazer mudança de caráter. Aquele que mentia não vai mais mentir, aquele que traía não vai mais trair, só que isso dói. Quando você se predispõe a passar por um tratamento de caráter com Cristo, isso vai doer. Sabe por que vai doer? Porque quando você chega lá no seu trabalho e você numa conversa com o seu chefe, você vai falar, você mentia, e você vai falar a verdade, pode ser que você seja demitido. Então isso vai doer. Mas você vai aprender a lição, porque você mentia e você não mente mais. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mudança de caráter implica em dor, sim. Sabe quando você leva o seu filho no médico, eu estou com uma dor no joelho e no tornozelo, eu já passei por isso com o Tiago, ele tem 10 anos, e o que foi? É a dor do crescimento. Crescer dói. E na tua caminhada com Cristo de crescimento, quando você se predispõe a deixar Cristo trabalhar no seu caráter, vai doer. Vai doer. Entenderam agora por que eu disse que a gente tira o peso da obra redentora de Cristo? Porque se eu entendo o peso que tem, o que Ele fez por mim na cruz, é mais fácil eu entender que eu preciso me submeter o meu caráter a Ele também. Eu te convido a pensar comigo como que seria a nossa comunidade se nós tivéssemos o nosso caráter transformado pelo senhorio de Cristo. Se a minha personalidade, que é uma bênção, debaixo de Jesus, como que isso seria no meu prédio? Como que isso seria na minha rua? Como que isso seria no meu trabalho? Nos meus encontros no dia a dia, eu submetendo de verdade a minha personalidade, o meu caráter a Cristo. Não precisa me responder não. Só pensa. O que seria diferente no teu dia a dia se o teu caráter estivesse debaixo do senhorio de Cristo? Porque a gente, como não entende o peso que a obra redentora de Cristo tem, e a gente anda com esse cheque em branco ao portador, e a gente entende o que é graça, nós barateamos a graça, como disse Bonhoeffer. Nós barateamos a graça, porque a gente vive uma graça que é de qualquer jeito. Eu não preciso me submeter a uma mudança, eu não preciso passar pela dor do crescimento, porque Deus aceita tudo, Deus não sei o que, não tem problema. E não é isso que a Bíblia diz. Tanto não é que em Colossenses 3, no verso 3, diz assim, pois vocês morreram, ou seja, a obra redentora já foi feita, e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus, com Cristo em Deus. E aí no verso 5 de Colossenses 3 diz assim, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês.
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, coisas que são inerentes do nosso caráter. Isso aqui é quem nós somos. Ganância, idolatria. Não é ganância, mentira. Idolatria, traição. Lembra as falhas de caráter que a gente tem? Está aqui, ó. Façam morrer. Como é que eu faço isso morrer? Eu preciso entender que eu tenho que submeter a minha personalidade, o meu caráter a Cristo. E nele fazer isso morrer através da cruz. E aí no 12 ele diz assim, portanto, Colossenses 3,12, Sarinha. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Precisamos dar o peso que a obra redentora de Cristo tem, sem baratear a graça e refletir na nossa vida o que a gente acabou de ler aqui na Bíblia. A nossa vida tem que ser isso aqui, porque senão esse cheque em branco não serve de nada. Porque senão esse cheque em branco ao portador não serve. Ele perde o efeito. Eu queria te convidar nesse momento a que você abaixasse sua cabeça e que você orasse junto comigo, mas que você pensasse em que aspecto do seu caráter precisa ser mudado por Cristo. Eu sei que é uma pergunta dura. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas ela é uma pergunta que precisa ser feita. Quem precisa crescer, quem quer crescer, passa por perguntas difíceis. Quem quer permanecer na jornada com Cristo, tem que tirar um tempo para pensar na prática o que significa isso. E hoje, como comunidade, eu quero te convidar a orar e a falar com Cristo sobre o aspecto do teu caráter que precisa ser mudado por Ele. Abaixe sua cabeça, ore nesse momento. Pergunte para o Pai, pergunte para... Se você não consegue enxergar isso ainda, não tem problema. O importante é que você saiba e aceite que tem coisas no seu caráter que você precisa mudar, que você precisa aproximar para que você tenha o caráter de Cristo. Esse é o nosso ponto. Pai, queremos ter o teu caráter. Queremos, como comunidade viva, entender o peso da obra redentora de Cristo. Queremos entender e queremos submeter o nosso coração, sabendo que o nosso caráter ele é falho, porque nós somos descendentes de Adão, e quando nós nos encontramos contigo na cruz e através dela fazemos parte dessa nova humanidade inaugurada por Jesus, e por isso temos paz com Deus e em paz contigo agora, Pai. Queremos te pedir que o Senhor olhe para o nosso caráter, para as coisas, para as falhas do meu caráter, para que o meu modo de vida, para que a minha personalidade esteja submetida a Ti, para que eu dê o peso para a Tua obra redentora, o peso real que Ele tem. Pai, nos muda, nos molda e nos usa para a Tua glória. Essa é a oração dos nossos corações.
Em nome de Jesus. Amém.